Olá, amigos! Felipe França é um fenômeno das piscinas. No ano passado, conquistou o título mundial de 50 metros peito, apesar de uma grande desvantagem. Pesava 25 quilos a mais que seus rivais. Felipe é um exemplo de um novo tipo de campeão. Atletas que desafiam os estereótipos e vencem mesmo sem o corpo considerado ideal para aquela modalidade. O Sport TV Repórter vai contar a história dessa revolução na ciência do esporte. Ele é realmente diferenciado. O resultado dele foi impressionante. É incrível isso, desde pequeno ele já era muito forte, já. Como pode alguém assim, daquele tamanho ser tão rápido, ser tão forte dentro d'água? O que parecia ser uma promessa que não ia dar muito certo, acabou se tornando uma promessa que deu muito certo, né? Meu nome é Felipe Alves França da Silva, tenho 24 anos de idade, peso 98 quilos e tenho 1,86 m de altura. Campeão mundial dos 50 metros peito, não corresponde ao estereótipo do nadador de alto nível. O peso e a altura de Felipe equivalem a um índice de massa corporal, ou IMC, de 28,3. A definição internacional de sobrepeso é um IMC acima de 25. Uma avaliação clínica ideal de uma pessoa para ver como é que ela está, ela leva em conta o IMC, ela leva em conta a circunferência abdominal, que na mulher não deve passar de 80, e no homem não deve passar de 90 centímetros. E, idealmente, ela leva em conta até a quantidade de gordura corporal. Eu era o atleta mais pesado, acho que do mundo. Eu estava 25 quilos a mais do que o sul-africano. Eu acho que tinha um pouco 83, 80 para 107. Que foi o máximo que você já... Foi o máximo que eu cheguei. O peso de Felipe representa um IMC acima de 30. É a definição internacional de uma pessoa obesa. Como pode um atleta com tantos quilos enfrentar os melhores do mundo e ganhar? É o que o Sport TV Repórter de hoje vai investigar. A literatura esportiva afirma que a cada modalidade corresponde um tipo físico. A ginástica de alto nível exige corpos pequenos e musculosos. No basquete e no vôlei, tudo fica mais fácil para quem tem mais de 2 metros de altura. Para correr os 42 quilômetros da maratona, o perfil esguio dos quenianos e etíopes é perfeito. De tempos em tempos, porém, aparecem grandes atletas que contrariam todas as conclusões dos pesquisadores. Um caso famoso é o de Usain Bolt. O jamaicano de 1,95 m assombrou o mundo em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim. Bateu os recordes mundiais dos 100 e 200 metros rasos com uma facilidade nunca vista. Um ano depois, no Campeonato Mundial, em Berlim, Bolt baixou ainda mais as duas marcas.
A literatura apresentou que a gente, por exemplo, tinha chegado no limite do homem mais rápido do mundo numa pista de atletismo. Até chegar um cara de quase 2 metros de altura. Então, para um padrão de 1,70 m, era o máximo que a gente podia. Chegou um cara de 2 metros de altura que consegue gerar a mesma potência, a mesma velocidade, a mesma aceleração que um cara mais baixo. Na natação, teoricamente, homens e mulheres altos e de corpos finos levam vantagem. A envergadura ajuda nas braçadas mais longas. A magreza reduz o arrasto na água. O brasileiro Ricardo Prado foi uma exceção notável. Campeão e recordista mundial dos 400 metros medley, ele media 1,58 m. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84, perdeu o ouro para o gigante canadense Alex Bauman, 40 centímetros mais alto que ele. Prado é o segundo colocado na prova. É bom frisar que foi o melhor tempo desse brasileiro. Ricardo Prado no pódio. Se os treinadores de Felipe França acreditassem em estereótipos, ele nem teria se tornado atleta. Nestas imagens, Felipe tinha 16 anos. Treinava em um clube da sua cidade natal, Suzano, na Grande São Paulo. Se deixaram de acreditar, não sei, porque é complicado. Mesmo em competição infantil, infanto-juvenil, no início da sua carreira? Não, foi uma ascendência, né, que eu tive. Eu não era o melhor da minha categoria, petis, desde mirim, petis, infantil 1. Eu comecei a ganhar no infantil 2, então eu era magro naquela época. E isso eu nem lembro, né? Eu nem me preocupava com essa característica física, tanto quanto hoje, que vai ser o essencial para que eu possa ganhar em Londres. Mas relativo, eu também nem lembro se eles ficavam falando, puxa, ele é gordo ou ele é pesado. Eu lembro que eles falavam que eu era muito mais forte. Desde pequeno, assim, eles sempre me chamavam pelo nome de forte, né? Eu era bastante robusto em questão de força. Por isso que eu tinha essa vantagem, né? Se deixaram de acreditar, eu não sei, nunca me falaram. Mas sempre me viam como uma pessoa forte. Eu poderia ser um pouco, vamos dizer, gordo ou forte muscularmente, não definido, o corpo muscularmente definido, né? Mas eles me chamavam de forte. Isso eu não ligava muito para ver se eles acreditavam ou não, né? Eu sempre tinha uma meta ou de querer vencer ou de fazer o meu melhor. Ele é realmente diferenciado, né? Hoje no mundo, os técnicos e atletas na beira da piscina, eles perguntam cadê o seu lutador, eles não perguntam nem do nadador. Então, e se você olha realmente os finalistas, semifinalistas, os adversários dele, eles têm uma composição corporal diferente da dele, né? Mas o que ajudou foi exatamente essa força que ele tem, que é natural, é absolutamente natural, e a explosão também, que é natural, e que no nosso modelo de treino ajudou bastante a desenvolver ainda mais isso. Tem pessoas muito mais magras do que eu, por exemplo, o italiano, Fábio, que ficou em segundo nos 50 e nos 100 metros do ano passado no Xangai, que é o meu concorrente em Londres também. Ele é magro, parece um pugilista, né? Que a gente vê o boxeador, que o cara é magro. Ele aparenta ser musculoso, aparenta tudo. Só que isso está muito relativo à porcentagem de gordura e porcentagem de massa muscular. E eu sou muito mais forte de massa muscular, então aparento não ser tão, vamos dizer, tão rasgado quanto esse italiano, por exemplo, porque ele é magro, ele é fino, o braço dele é mais fino do que o meu. Então, eu defino ser magro, porcentagem de gordura menor, só que para minha vida, para o meu corpo físico, eu sou muito forte. Então não aparenta que eu sou magro, aparenta que eu sou robusto, vamos dizer assim. Se a gente pensar assim, com os artigos que tem, com alguns testes que a gente faz com o Felipe, para a mesma situação, o Felipe foi até assustador quando a gente fez um teste de potência com o Felipe e de força-massa e comparou com os resultados internacionais, né? Com alguns estudos da Europa e outros até da América. O Felipe está muito distinto, não é pouco, é muito diferente realmente. A condição do Felipe é bem diferenciada em relação ao restante do mundo. É um caso bem diferente. Foi impressionante. Não tem na literatura, Foi então. Impressionante. O resultado dele foi impressionante. Não tem. Na literatura não tem. Se tiver, não publicaram. No próximo bloco,
A dieta especial que está ajudando o Felipe França a chegar a Londres menos pesado, mas ainda mais forte que os adversários. E a história do ex-rival que se tornou um dos mais importantes aliados de Felipe na luta pelo ouro. Para chegar a Londres com o máximo de chances de medalha de ouro, Felipe França precisa perder alguns quilinhos. O desafio da equipe que trabalha com ele é não exagerar. Se perder peso demais, Felipe também vai perder sua maior qualidade, a força excepcional. O que come um campeão mundial de natação que pesa mais de 100 quilos e precisa perder peso? Normalmente vai ser como todo dia, né? Um pouco de salada. Salada não muito, porque o meu nutricionista falou que salada não faz digestão tão rápido quanto a comida. Então ele prefere não fazer muita salada para que não saia... para que não fique muito pesado para o treino da tarde, né? Uma das recomendações pré-treino é evitar a alta ingestão de fibra, né? Então a salada crua tem uma quantidade bem razoável assim, de fibra. Eu sugiro que ele coma a salada, mas não precisa ser igual o jantar. Assim, o jantar dele é bem caprichado em salada. Eu acho que se for o almoço, então a quantidade tem que ser um pouquinho menor. Tem que ter um pouquinho menos, porque o treino é muito próximo, próximo do almoço, então podia prejudicar a qualidade de treino dele. Fazer salada, um pouco de legumes e carboidrato e proteína, que é o feijão e um frango. Na verdade, essa dieta que eu montei para ele eu gosto do arroz, nada contra arroz, tanto é que ele come, mas eu gosto demais das leguminosas, então feijão, grão de bico, soja, lentilha. Tem um carboidrato que é um pouquinho mais lento, então isso pode, entre aspas, encher um pouquinho mais. Ele fala para não passar de eu tenho 2 conchas de arroz, uma concha e meia de arroz, 2 conchas de arroz e uma concha de feijão, né? A quantidade de feijão ele falou que pode ser o quanto eu quisesse. A toda hora eu falo, eu não quero que você passe fome, então ele vai ficar cheio pelo fato do feijão, entre aspas, encher mais. Então vamos caprichar nas leguminosas. Fora que é cheio de nutrientes, né? As leguminosas é fantástico. A cebola não é para dar bafo, né? A cebola é só para temperar um pouco. Um prato só, que não dá, né? Tem que treinar à tarde. E a quantidade de feijão pode ser um pouco acima do arroz, né? O feijão não engorda, só o arroz que engorda porque é o carboidrato. Arroz normal, eu não gosto de integral. Feijão preto também não, eu gosto mais de feijãozinho marrom, né? E essas coisas que você passou, você gosta? Eu? Eu gosto de couve, gosto de farofa, um pouco de farinha, né? Mas eu também tá fora do cardápio. E qual é a recomendação? De 2 a 3 pedaços, né? De 1 a 3 pedaços de bife ou de frango, né? Que tá recomendado, né? Ainda mais no almoço, assim, pra mim, eu não especifiquei qual arroz ele tem que comer. Eu só especifiquei a quantidade. Precisa? Não tá. Boa tarde. Quanto deu? Vai filmar isso? Cara, filmar. Deu meio quilo. Tá bom. Fica complicado falar assim, o tanto de peso que você tem que comer. Às vezes ele coloca uma concha de feijão que vai mais água e o peso dá mais pesado pelo fato de ter mais líquido no prato, mas é um bom peso isso aí. Entre 500 e 700 tá ideal, 500 e 800 tá ótimo.
falou que bebida junto pode ser livre, pode beber ou também não pode não beber, e mastigação não. Falou que pode ser qualquer... Ele não falou nada, né, a respeito. Um prato só. Um prato só, 3 pedaços de carne, beber água, salada, legumes. É bem por aí, tá seguindo corretamente. Mesmo acima do peso, Felipe França é um campeão. Isso não quer dizer que ele não precise perder peso. Felipe precisa chegar aos Jogos de Londres dentro de 2 meses com menos que os 98 quilos atuais e reduzir a taxa de gordura. Eu vou levar 1 ano e meio, eu comecei desde o começo de 2011, do ano passado, a trabalhar essa performance de alimentação, reeducar a alimentação, não comer muita coisa à noite e variar, né? Ter um cardápio, uma dieta restrita para que eu pudesse perder a gordura, porque estava de 17% para 10% para 9%, eu não consigo perder em 1 mês, né? Isso foi um trabalho de 1 ano, que só agora a gente está conseguindo ver o resultado. Bem próximo do ideal, bem próximo do ideal. Se você for olhar as fotos dele, até os vídeos de como ele estava em 2010, quando ele foi campeão mundial, até em Xangai mesmo, e agora é muita diferença, né? Porque a gente chegou na final ali em Xangai e olhava os nossos adversários e falava assim, a gente está 15 quilos mais pesado do que esses caras. A gente está muito mais largo do que esses caras, né? Então, vamos aproximar um pouquinho mais, só que nós somos mais fortes e mais velozes que eles. Então, vamos aproximar um pouquinho, né? Para ver se a gente começa nessa igualdade de condição física e de forma, a gente tenta ser mais rápido do que eles. No Esporte Clube Pinheiros, onde treina, Felipe conta com uma equipe multidisciplinar, ou seja, profissionais de várias áreas o ajudam a chegar a Londres no auge. É muito complicado perder 7 quilos de gordura sem perder um pouco de massa muscular. Isso que o meu nutricionista falou. E graças a Deus eu consegui ganhar massa muscular e perder 8 quilos de gordura. No esporte, são muitos os casos de atletas que se superam mesmo com sobrepeso. No tênis, alguns jogadores se notabilizaram pelo físico roliço. O argentino Davi Nalbandian já foi apelidado de El Gordo pela torcida argentina por desfilar uma barriguinha avantajada nas quadras. Mesmo assim, quase ganhou este ano do número 3 do mundo, Rafael Nadal. No circuito feminino, a francesa Marion Bartoli e a russa Svetlana Kuznetsova apresentam uma cintura mais larga que musas como Maria Sharapova. No vôlei, esporte de atletas altos e magros, uma posição acessível para os gordinhos é a de levantador. A americana Lindsey Berg levou seu time à decisão contra o Brasil nos Jogos de Pequim, em 2008. Nesse caso, ela não é uma limitadora para esses esportes. Para outros esportes, a gordura pode ser favorável, né? Então, num arremesso de peso, num lutador de sumô, até mesmo em outras lutas, às vezes é melhor você ter um peso maior, né? E para algumas outras atividades, ter mais gordura é totalmente limitante, né? Então, uma bailarina ou um jockey ou uma ginasta olímpica, ela vai ter muito mais dificuldade se ela tiver mais gordura no corpo. Da mesma forma que qualquer pessoa com sobrepeso, Felipe precisa fechar a boca. Eu acordo, eu tomo café, em período de treino, assim, eu saio do treino da manhã, que é da água, como um sanduíche, metade de sanduíche, com um iogurte ou maçã. Aí eu vou para musculação, da musculação eu vou direto almoçar. Aí depois do almoço descanso, obviamente, e antes do treino da tarde eu faço mais uma refeição, um lanche, barra de proteína. Aí depois do treino da tarde, umas 7 horas da noite, eu faço o meu jantar. E depois do jantar, a ceia, né, que a gente diz, que é ou a granola ou a castanha de Pará
com whey protein ou com suco. Então são 6 refeições. No fim de semana eu procuro não exagerar, né? Às vezes eu me controlo, às vezes eu tomo açaí, às vezes eu como uma pipoca no cinema, enfim. Mas não são todos os finais de semana, porque eu sei que eu preciso me controlar, principalmente no final de semana, que eu não treino, né? No domingo eu não treino, então por isso que eu tenho que me controlar para não ter que perder isso na segunda-feira. Ah, comia. O Felipe vai se lembrar da época que ele entrou no clube, que ele fazia 3 pratos enormes. Ele vai comentar isso, se não comentou, eu tô contando um segredo que ele mesmo comenta, então eram 3 pratos enormes. Mas ele tinha noção que ele comia mal, mas era difícil, assim, na época ele não tinha orientação, né? Enfim, e mesmo assim ele era bom, então eu só fui tentando ajustar, lapidando ele, tentando fazer que antropometricamente ele ficasse melhor. Eu já cortava, né? Hambúrguer, refrigerante, só que a gente, tendo uma meta, a gente não faz nunca, não deixa de fazer. Cumpre o objetivo, aí come alguma coisinha, tudo, porque já tem que voltar à rotina, né? Já tem que voltar aos outros objetivos que tem. Mas dentro disso, doce, bala, bolo, essas coisas, tudo foi cortado, principalmente à noite, né? Que é o horário de pico que mais tem para poder engordar. Eu falava com o nutricionista que eu tinha que comer castanha do Pará, que ele passava castanha do Pará à noite. Falava que eu não gostava, mas nesses últimos meses assim eu tenho comido porque, sei lá o que aconteceu, diferenciou o gosto, aí eu passei a gostar, mas não tem nada no cardápio que eu não goste. Eu lembro de um período que eu passei no centro de treinamento do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, lá em Colorado Springs, onde a comida é muito farta, ela é servida à vontade para todos os atletas e tem todo tipo de qualidade de alimento. E para todos eles, você tinha uma plaquinha com os dados nutricionais, mas uma coisa que chamava a atenção é que estava escrito em cima: todo atleta tem uma meta e toda escolha faz a diferença. Então, a nutrição pode ajudar, a minha... Tinha hambúrguer, tinha hot dog e tudo, salada. Sorvete, tudo. Tinha salada, tinha o grelhado, tinha o frito, né? Tava tudo lá. Então, todos eles têm uma meta e cada escolha faz a diferença. Então, na hora de comer, é uma escolha que você faz. O esforço de Felipe fica evidente em seus posts nas redes sociais. Felipe costuma fotografar vitrines de doces em suas viagens e escreve mensagens sobre o próprio autocontrole. Nem o biscoito, que vem com cafezinho, depois do almoço, está liberado. Em alguns momentos, porém, Felipe pode relaxar um pouco a vigilância e comemora com os companheiros de treino. Uma vez por semana, toda semana isso incha, isso engorda, porque é muito sal. E é um prato que eu deixei de experimentar toda semana por causa dessas dietas. As pessoas têm ideia de que não é uma comida leve, né? A comida japonesa. Então... Não é leve, é uma comida bem pesada, principalmente por causa do sal, né? Você acorda inchado. Nestas mensagens, Felipe constantemente se refere a Deus. Ele pertence a uma igreja cristã e o jejum, para ele, também carrega um forte aspecto religioso. A Bíblia diz que o jejum edifica o espírito, né? Então, para que a carne seja acalmada, o espírito tem que estar muito mais aliançado com Deus do que a própria carne, porque nós vemos, né, as pessoas às vezes, né, se drogando, essas coisas, e isso é vontade carnal. E isso me fez fortalecer até o jejum, que o jejum foi feito por Deus, para que eu pudesse fortalecer o meu espírito, que o próprio Jesus diz antes de ser crucificado na cruz que o espírito dele estava preparado, só que a carne não, a carne é humana, né? Mas o espírito dele estava preparado, por isso que ele venceu. Dieta ajuda, mas não é tudo. A equipe de Felipe França montou um programa de 9 etapas, para que ele chegue a Londres no auge. A gente trabalha em blocos A, B e C, dentro do treino, A1, A2 e A3. Então, dentro desses blocos que o meu técnico faz, junto com o preparador físico, ele divulga para o meu nutricionista, para o meu médico, eles trabalham acima disso. São 3 semanas de bloco A1,
Então no primeiro dia do bloco A1 ele pega uma percentual de gordura e no final do bloco A1 ele pega de novo para ver quanto ajudou esse bloco A1 a desenvolver a porcentagem de gordura, quanto diminuiu, quanta força eu ganhei. A gente fez os ajustes necessários e estamos fazendo no UMA. Então ele está numa etapa que a gente é básica, né? A gente trabalha com modelo de concentração de carga e que ele está na etapa 1 ainda, então na primeira semana. Então a gente ainda está fazendo algumas avaliações com eles, alguns testes motores aqui dentro, alguns testes dentro da água e algumas avaliações fisiológicas e outras mais antropométricas. Felipe tem que perder peso, mas não pode perder demais. Se fosse tão magro quanto seus rivais, ele estaria em desvantagem. Se você pesasse hoje 87, 88 quilos, você se sentiria... Eu acho que hoje, se eu for para esse peso hoje, sim. Eu perderia eficiência de força, né? Porque não tem como perder muita coisa assim. Eu ia perder 10 quilos do que eu já estou hoje. E hoje eu estou próximo do meu melhor. Se eu passasse isso daí, acho que poderia ser um exagero, né? Então, por isso que eu tomo cuidado para que eu possa seguir na linha e não perder tanto, e não perder em excesso o peso para manter a força. O que responde isso é sempre a maneira com que ele treina. É sempre a maneira com que ele treina. Então, se a gente sente que ele perde velocidade, que ele perde explosão, que ele perde resistência, que já chega meio desanimado, né, com um humor diferenciado, alguma coisa assim, isso é sinal de muito estresse. Talvez seja melhor estar um pouquinho gordinho. Talvez seja melhor, talvez seja melhor. Por isso que o monitoramento é fundamental. Por isso que você está perto, está olhando o tempo inteiro, é fundamental. Porque aí isso direciona todo o trabalho que você precisa fazer em todas as áreas. Daí a importância do apoio que a gente teve aqui no Pinheiros de toda essa equipe, de médico, fisioterapeuta, nutricionista e da comunicação que a gente tem. Eu poderia estar fazendo uma dieta com que ele pesasse menos de 95 quilos, 94 quilos, só que isso poderia estar afetando diretamente no ponto que ele tem mais positivo em relação aos outros, que é a força dele. Então ele realmente perdeu peso, muito peso, então ele nadou o Mundial de Xangai com 107 quilos. Alan Nagaoka, nutricionista do Corinthians, trabalha há 4 anos com Felipe França, mas a relação dos dois é muito anterior. Fui nadador competitivo até 2010 e, enfim, eu amo a natação, né? Na verdade eu nado desde os meus 9 meses e com os 10 anos eu me federei, vim para a capital com 12 anos já num clube grande e de lá eu não saí mais. E acho que quando eu tinha 14 anos ou 15 anos eu via um menino que estava batendo todos os meus recordes, que eu fui recordista paulista. Falei, caramba, que é esse garoto? E era o Felipe, assim, já com o biotipo dele, muito forte. E passaram-se alguns anos, a gente treinou, acho que 5 ou 6 anos juntos, no mesmo clube. E é o clube que ele pertence até hoje. Então, a gente já teve um laço, assim, de ser colega de treino. Então, a nossa história já vem de anos, já. Até quando não conhecia ele, pelo fato de ele estar batendo meus recordes, e depois a gente treinou 6 anos juntos. O resultado de tanto trabalho se vê nos números. A cada temporada, Felipe se aproxima do recorde mundial, tanto nos 50 quanto nos 100 metros peito. Em 2009, Felipe chegou a ser recordista dos 50 por 2 meses. O fim dos trajes tecnológicos, que ajudavam outros nadadores, vai beneficiar Felipe. A natação já sempre mostrava isso. Quem era mais técnico, né? Se você não tinha nenhuma ajuda, você pode falar, às vezes alguém que tem um pouco mais de pelo, depois que raspa ele se sente um pouco melhor. Pode ter algum artifício desse que ajuda o atleta a se sentir melhor. Mas se é só a sunga ou se é só a bermuda, não tem jeito, vai ter que ser na habilidade do atleta mesmo. Vai ter que ser em cima do que ele treinou e de como ele consegue executar a natação dele com qualidade. Então, como o Felipe sempre teve uma qualidade muito boa técnica, né, de fazer o ajuste que a gente precisa, e agora o ajuste que ele consegue fazer não é só técnico, de uma boa saída, uma boa virada, da posição técnica, de entender a estratégia da prova, mas também de executar a matemática da prova que a gente vem estabelecendo para fazer de uma maneira boa. Então, com o fim do traje, ele foi beneficiado disso, porque a técnica dele prevaleceu em cima disso tudo. Além do corpo, é preciso dominar a cabeça. Felipe França já perdeu competições por falta de concentração. No final de 2008,
eu já via que ele poderia bater o recorde mundial dos 50 metros peito, porque era uma prova que pouca gente nadava no mundo, ainda mais no ano olímpico, pouca gente nadava. E eu via que ele estava tendo uma evolução muito grande nisso e eu falei para ele, dá para a gente bater o recorde mundial no final do ano. Acontece que alguns percalços no caminho, né, principalmente da parte afetiva, que é uma coisa muito importante nesse nível de resultado, acabou não permitindo que ele chegasse nesse resultado. Um fim de relacionamento, foi isso que... Também. A mente pode paralisar qualquer pessoa, né? Sendo ela forte, fraca, qualquer pessoa. A mente pode ser paralisada por um simples medo. Só que a gente tem que saber que a gente tem que vencer o nosso medo, não ter medo, né? A gente tem que vencer o próprio medo ou o medo que impõe para que a gente fique paralisado e perca, no meu caso, a prova de 100 metros, 50 metros, porque na frente, no bloco ali, só estou eu. A gente não lembra de treinamento, eu não posso ficar olhando para o meu corpo físico e falar assim, eu estou incapacitado de vencer. Ali tem que fazer o que tem que fazer, né? Tem que fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. E eu treino todo dia. Infelizmente, eu fui mal educado com o meu corpo mesmo, eu engordei, e isso, a culpa é minha, lógico, de ter engordado. E eu não podia pensar na hora da partida, eu não podia ficar pensando nisso, porque senão isso ia me paralisar. Eu tinha sempre que pensar na meta, né? Que é vencer, obviamente. Daqui a pouco você vai conhecer histórias de atletas anônimos que derrotaram a obesidade. Hoje eles disputam triatlos, ultramaratonas. E os conselhos para quem quer ser atleta, mas não consegue superar o sobrepeso. E hoje a ameaça de uma epidemia de obesidade. Uma consequência indesejada do progresso. Para essa nova população de obesos, o esporte é fundamental na luta pela boa saúde. Para Hugo Simões e Alexandre Calabria, a prova de hoje é muito especial. Hugo é empresário. Alexandre é gerente numa loja de embalagens industriais. Os objetivos dos dois são diferentes. Hugo vai competir no triatlo, nadar 1.500 metros, pedalar 25 quilômetros e correr 8 quilômetros. Alexandre vai correr 80 quilômetros. Isso equivale a quase 2 maratonas. A minha primeira de 80 direto assim. Então tem que dosar para terminar. Já seria uma façanha para pessoas comuns. Mas Hugo e Alexandre são casos especiais. Hugo chegou a pesar 112 quilos. Eu estava assim, com uma vida bem sedentária, fiquei quase uns 20 anos tentando correr nos finais de semana, mas assim, meu trabalho, eu trabalhava muito à noite, então não conseguia ter uma rotina de fazer um esporte. Né? Tentava correr, me dava canelite, que eu estava com um peso muito grande. Alexandre foi ainda mais gordo. Pesava 115 quilos quando decidiu se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. Eu fiz há 6 anos atrás e eu estava ficando incomodado já com o peso, eu pesava 115 quilos. Não ia nem na esquina a pé. E um dia eu fui amarrar o sapato e me incomodou o peso, não tinha jeito, eu falei, vou mudar. Aí fiz a cirurgia, comecei a correr, eu estou aí preparando para largar para os 80 quilômetros. Hugo e Alexandre estão ajudando a provar. A obesidade pode ser superada, mesmo por quem não é atleta desde a juventude. O que vale é você sempre querer algo mais, né? E querer mudar. Quando algo te incomoda, alguma coisa que não está indo bem, o importante é você querer mudar, ter consciência de que está ruim, querer mudar e fazer para mudar, né? Então, hoje o meu objetivo é os 80. Há 6 anos atrás era emagrecer, eu consegui, vamos ver se eu consigo os 80 agora. Também, a minha família, como o meu rosto emagreceu bastante,
e assim, se acostuma com uma fisionomia e aí vê outra, todo mundo fala, nossa, mas você tá magro, você tá muito magro, não emagrece mais, você vai ficar estranho e tal. Então, assim, já tá tendo uma cobrança no sentido oposto. Antes todo mundo estava meio preocupado com o meu peso, e aí é uma coisa que alguns não têm coragem de falar, outros têm e tal, mas hoje é o contrário. A gente sempre soube que é muito mais fácil perder peso controlando a alimentação, né, do que fazendo atividade física. Atividade física é excelente, é saudável, mas eu corro uma hora com um copo grande de laranja, já repuso as calorias da corrida. Então, assim, muitas vezes a pessoa faz atividade física e imagina que por fazer atividade física ela está livre para comer uma coisa que ela quer. E as fontes de calorias são muito abundantes, né? E são muito prazerosas. Então, o exercício, você conta os minutos. Muitas pessoas contam os minutos, alguns fazem por prazer, mas muitas vezes você vai pelo impulso e comer mais calorias do que devia. O Brasil nunca teve tantos obesos na população. Nos Estados Unidos, uma pessoa em cada 5 já se enquadra na definição de obesidade. O Brasil está se aproximando desses números. O Vigitel, né, é um inquérito de vigilância epidemiológica por telefone, em que milhares de pessoas em todas as capitais do Brasil são inquiridas em relação ao peso e à altura e a várias outras variáveis, né? Então, uma pesquisa basicamente em área urbana, né? Não reflete a área rural. Mas o Vigitel vem mostrando que a população das capitais brasileiras vem aumentando de peso de uma forma epidêmica. Epidêmica significa dizer que aumentou em 5 anos 6% o excesso de peso nas capitais. Se a gente extrapolar esses 6% para os próximos 15 anos, aumentar 18%, a gente vai ter o mesmo número de excesso de peso que hoje tem nos Estados Unidos. A obesidade é uma consequência indesejada do desenvolvimento econômico. Culpa da combinação de dieta inadequada e vida sedentária. Isso é grave. Isso é grave porque não é fácil conter essa epidemia. Não é fácil para o americano, que já tem uma população onde boa parte das pessoas tem um poder de compra bom já há bastante tempo. Isso é mais grave no Brasil, porque a gente tem uma população que estava mais desfavorecida e que agora está podendo comprar as coisas e às vezes não sabe dirigir para onde. Dirige para aquilo que antes não podia, né? Dirige para coisa mais prazerosa, às vezes sem pensar se é mais saudável ou não. Talvez imaginando que aquilo não vai ter muita consequência, mas o que a gente está vendo é um aumento, uma explosão de excesso de peso em todas as classes sociais, mas o crescimento está sendo maior nas pessoas de um nível socioeconômico menor. É importante ressalvar, dieta e exercício não são uma fórmula mágica para todas as pessoas que sofrem com sobrepeso e obesidade. Quem faz a cirurgia de redução de estômago, por exemplo, precisa de acompanhamento médico para praticar esporte. Cirurgia bariátrica tem vários tipos, né? Não é um tipo só, mas o indivíduo às vezes ele pode ter uma dificuldade na absorção de alguns nutrientes que podem ser essenciais para o atleta, né? Então algumas vitaminas como vitamina D, minerais como cálcio, que é importante para a manutenção de uma boa massa óssea, de um funcionamento adequado da musculatura. Ele precisa ter uma fonte energética, dependendo da intensidade do treino ou da atividade do esportista, né? Então, muitas vezes ele não consegue ingerir uma quantidade de alimento e ele pode, eventualmente, ter falta desse alimento durante a atividade física. Acho que não existe, honestamente, assim, fórmula mágica, não existe também, assim, a dieta perfeita para todas as pessoas. Acho que
a orientação nutricional ela tem que ser individualizada. Eu ficava bravo assim quando eu ia ver algum curso de nutrição esportiva, ou na pós-graduação, que o professor não passava assim a receita certinho. Olha, comam exatamente isso antes do treino. E exatamente isso não funciona. Então, talvez se viesse uma pessoa igualzinho o Felipe, no meu consultório eu fosse atender diferente. Eu não vejo perigo, mas eu acho que tem que haver uma adaptação, ele tem que consultar o médico do clube para ver se ele precisa fazer alguma modificação na sua rotina, que certamente não vai ser uma rotina igual a de quem não fez cirurgia de redução de estômago. O mais interessante nessa área de nutrição é tratar individualmente cada pessoa, entendeu? Acho que o segredo, além de estudar, além de conhecer, é ser mesmo individualista em relação às consultas. Parabéns, valeu, garotinho. 400 de galera. 400. Tá difícil. A perna não tá aguentando. Fim de prova. E mesmo sem terminar em primeiro, Hugo e Alexandre venceram. Hugo completou o triatlo em pouco mais de 4 horas. Um ótimo resultado para quem nem sonhava em ser atleta 4 anos atrás. Alexandre completou os 80 quilômetros em 13 horas. Isso mesmo, 13 horas de corrida. Você está feliz com essa nova vida? Estou demais, muito mesmo. Porque é todo um universo que você ganha, eu acho. Se eu não tivesse isso, hoje eu não estaria aqui, não ia nadar no mar, não ia sair para uma floresta de bicicleta. Então é um universo que, como que eu ia fazer aquilo se eu não tivesse um preparo, né? Atletas amadores como Hugo Simões e Alexandre Calabria nos fazem rever conceitos sobre o esporte. Ou você muda ou morre, né? Então eu resolvi mudar. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. A luta contra o excesso de peso é uma luta para a vida toda. São famosos os casos de atletas que engordam rapidamente quando param de competir, e às vezes antes mesmo de parar. O cuidado é ainda mais importante para quem tem tendência ao excesso de peso, como Felipe França. Hoje, muitas pesquisas têm estudado não o atleta em si, o pós-atleta. Então, o pós-atleta tem preocupado muito em termos de saúde, né? Então, o problema é que o gasto durante o treinamento é muito grande. O estresse causa um gasto calórico grande. E quando esse estresse acaba, o gasto é diminuindo. Porém, o consumo, a gente está acostumado a comer bastante, pelo fato de a gente trabalhar bastante. E é difícil ter essa conscientização assim, do corpo. Falar assim, olha, você precisa comer menos. A gente está habituado a comer bastante, porque a gente gasta bastante. Então, a ideia é ter uma conscientização do bom senso da própria pessoa, que, poxa, você não está trabalhando tanto, você não está estressando tanto o seu organismo, gastando tanta caloria. Então, precisa comer menos. Então, precisa sofrer comendo menos. Olha, é certeza que eu vou ganhar peso. E eu me preocupo, sim, mas é uma preocupação que eu vou deixar lá para frente, né? Quando eu me aposentar. Sempre fazendo academia, ou sempre fazendo alguma coisa para que eu possa não manter a forma física que eu tive quando eu fui campeão olímpico, né, que é esse ano, mas para não engordar tanto, né. Que você consiga comer bastante, mas com que aquilo não seja um total calórico muito alto. Então, muita folha, muito legume, evitar totalmente as frituras, gordura, enfim, ter essa conscientização aí, para que não venha ter ganhos de peso futuro. Candidato à medalha de ouro em Londres, Felipe viu suas chances aumentarem, ironicamente, devido a uma tragédia. No mês passado, o norueguês Alexander Dale Owen
campeão mundial dos 100 metros peito, morreu subitamente. Felipe não quis falar do caso para o Sport TV Repórter, mas publicou na internet uma mensagem de apoio à família do rival. Sejam quais forem os adversários em Londres, Felipe França tem a chance de fazer história. Com seu físico, que não se encaixa nos padrões da ciência, ele pode estabelecer um novo paradigma no esporte. Eu fiz até brinquei assim na última reunião que a gente teve, o Felipe não estava, que pensando só no aspecto nutricional, eu peguei a foto na época, acho que depois do Mundial de Xangai, eu peguei na época os 10 melhores do mundo, do 100 metros peito, peguei a foto. E eu fiquei pensando, nossa, onde eu posso estar ajudando mais o Felipe, né, em termos de antropometria, em termos de nutrição. E mostrei para o Gustavo, para a equipe multidisciplinar, e falei, olha, nenhum desses caras pesam mais de 90 quilos e o Felipe está com 107. Aí, depois de muita conversa, o Gustavo falou assim, poxa, olha os testes do Felipe, ele, impressionantemente, ele é fora desse desvio padrão aqui. Com certeza, ninguém carrega o tanto de peso que o Felipe carrega. Ninguém consegue levar um paraquedas dentro d'água tão rápido, tão forte quanto o Felipe carrega. Mas foi um aprendizado pra gente, para que entrasse esse ano olímpico, que era realmente decisão, e a gente fizesse... E a partir daí ele nunca mais fez prova onde ele tivesse desatento. Ele sempre fez prova sabendo o que estava fazendo, com qualidade. Ele hoje apresenta uma qualidade nos 100 metros, do mesmo jeito que ele apresenta nos 50. Né? Então nos 50 ele já domina a prova, no 100 ele já está começando a dominar de uma maneira bem interessante. E eu vejo que a gente vai chegar em Londres agora no auge da forma física, psicológica e técnica. Né? Então ele sabendo exatamente o que ele tem para fazer para disputar a prova. Eu acredito muito, cara. O esporte é uma coisa complicada de você falar uma coisa exata, mas eu acredito muito. Eu acredito porque ele atingiu a meta que a gente estipulou nesse primeiro momento. Ele falou, ele tem 2 momentos. Nessa primeira etapa ele precisa atingir isso. Então se ele não atingir isso vai ficar mais complicado, mas o cara atingiu. Então eu acredito muito. Ele foi campeão mundial com 107 quilos, hoje ele está pesando menos. E a ideia é ele ser mais rápido que isso, mas ele já foi o melhor do mundo com um peso que não era teoricamente adequado, mas mesmo assim ele conseguiu ser o mais rápido do mundo. Então pode ser que ele seja parâmetro para novas pessoas que talvez não acreditem que não seja bom no esporte pelo fato do peso, mas com certeza o Felipe é uma pessoa especial, assim, é impressionante. Eu fico impressionado e a cada reunião que a equipe multidisciplinar tem, a gente sai de lá muito impressionado com os dados e com os resultados. Eu acredito e creio, né, que Deus, nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus e ser aliançado com o propósito que Ele tem para nossas vidas, né? E eu acredito e creio que Ele tem o propósito de eu ser vencedor na Olimpíada. Ele não me falou, ó, você vai vencer, então continua assim. Eu só creio naquilo, no objetivo e na estratégia que eu construo e sigo. E entrego nas mãos dele e deixo ele fazer. Porque se eu perder, ele sabe porque eu perdi. Se eu ganhar, ele sabe porque eu ganhei.